Numa galáxia muito distante, há mais de 10 mil anos atrás, o universo vivia numa época conhecida como a Era de Ouro, que relativamente nessa época todo o universo ali não tinha nenhum conflito e era só paz e harmonia. Foi nessa mesma época que famílias muito ricas começaram a produzir naves espaciais e começaram a viajar por todo o universo. Uma dessas famílias, que foi a que mais se destacou, foi, por exemplo, a família Luna-9. Além de ser uma das famílias mais ricas, era uma das mais famosas nesse quesito aí de tecnologia de nave espacial, só que em determinado dia essa paz iria acabar. Tudo começa com criaturas chamadas Piratas do Sonho. Essas criaturas, na verdade, são nada mais nada menos do que os medonhos que a gente viu lá no filme. O único objetivo deles era simplesmente destruir tudo que eles tocavam, que obviamente causou uma grande destruição no universo inteiro, destruindo planetas, matando pessoas. Isso de alguma forma precisava ser impedido. Foi por isso que eles criaram a chamada Frota Universal. Essa frota trazia vários guardas, foram treinados especificamente para acabar com os medonhos, assim proteger todo o universo de mais destruição. Dentre todos esses guardas que fizeram essa honrosa missão, o que mais se destacou com certeza, justamente por conseguir derrotar os medonhos sem precisar matar ele, foi o Cosmotes Breuner, mas ele era conhecido no universo apenas como Breu. Sim, o mesmo personagem, o mesmo vilão que a gente viu lá no filme, na verdade verdadeira, já foi um herói de guerra. Foi responsável por trazer toda a paz ali no universo, acabando assim com todos os medonhos que ali existiam. Só que a questão que sempre fica pipocando na nossa cabeça, depois que a gente descobre essa informação de que o Breu, na verdade verdadeira, foi uma pessoa boa, e justamente como que ele virou um vilão, sendo que antes ele era um herói. Qual que foi essa trajetória? O que aconteceu? Calma, meu amigo, no vídeo de hoje eu vou te contar a história do Lord Breu, também conhecido como o Homem das Sombras ou até mesmo como o Bicho Papão. Oi gente, tudo bem? Eu sou o Nicolas Ossa. Caso você não saiba, eu tenho uma série aqui no canal onde eu conto em cada vídeo a origem de um dos guardiões. Eu sei que o Breu especificamente não é um guardião, mas mesmo assim eu precisava trazer ele aqui porque ele é desse universo. Ele é um personagem muito querido pelas pessoas, por mais que a gente não deveria gostar dele. Mas mesmo assim a gente tem muita coisa pra comentar sobre esse vilão. Vilão entre aspas, na verdade, porque a gente vai ver no vídeo de hoje que na verdade verdadeira, ele não é um vilão. Mesmo lá no filme que a gente assistiu, ele ainda assim não é um vilão. Toda essa história que eu vou te contar no vídeo de hoje, na verdade verdadeira, ela foi tirada dos livros originais de A Origem dos Guardiões. E especificamente a gente não tem um livro que conta a história do Breu. A história dele tá espalhada em cada um dos livros. Então a gente tem que pegar as informações que foram nos apresentadas em todos eles, e daí montar uma história bonitinha, completinha, e a gente entender de verdade a origem desse vilão. Então nessa época que o Breu ficou muito conhecido, principalmente por ser muito piedoso com os medonhos, é que ele conseguia derrotar ele sem necessariamente ter que matar. O Breu acabou criando uma prisão muito longe da galáxia que eles viviam. Lá ele aprisionou todos os medonhos que ele capturou. Só pra te ter ideia, era realmente muito difícil de escapar daquela prisão. Ela já ficava num lugar bem difícil de acessar. Então o material que ela foi construída, justamente para os medonhos não conseguirem sair dali usando os poderes que eles tinham, aquilo, bem dizer, era a paz que o universo tanto queria naquele momento. Assim, muitas pessoas, depois de descobrirem a história do Breu, verem que ele era um herói de guerra, começaram a apelidar ele como Rei dos Sonhos. Porque como a gente bem sabe, nesse universo, os sonhos eles têm toda uma questão assim de esperança. Se tu tem esperança, tu consegue sonhar. Se tu consegue sonhar, tu consegue ter esperança. E os medonhos justamente estavam acabando com a esperança que tinha ali no universo. Justamente por eles não terem esperança, então teoricamente eles não conseguiriam sonhar. Como o Breu então estava conseguindo impedir todos os medonhos, ele acabou sendo conhecido como o Rei dos Sonhos por causa disso. Além também de ser chamado por muitas pessoas como o herói da galáxia. Por mais que o universo ali no geral estava numa relativa paz, e agora a maioria dos medonhos estavam lá na prisão que o Breu tinha construído, na verdade verdadeira ainda tinha alguns piratas do sonho livre. Eles percebendo que, bem dizer, era impossível derrotar o Breu, decidem armar um plano para conseguirem derrotar ele de uma vez por todas. Como então eles não conseguiam derrotar ele, né, na luta, eles acabaram jogando um lado muito mais baixo. Foi especificamente mexer com a família do Breu. O Breu, só pra te ter ideia, tinha uma filha e uma esposa. A filha dele especificamente se chamava Emily, enquanto a sua esposa era conhecida como Lady Breuner. E um certo dia, quando o Breu tava fora de casa, fazendo ali a sua patrulha, né, de capturar os medonhos que ainda estavam soltos, os medonhos foram até o planeta que o Breu e a sua família moravam, justamente pra transformar a filha do Breu e a esposa dele em medonhos. Diz que quando a Lady Breuner viu que os medonhos estavam ali invadindo a casa, ela imediatamente sai correndo ali pro quarto da filha, pra de alguma forma tentar proteger ela. Por uma sorte do destino, a Emily não tava lá. Ela fugia no meio da noite pra passear ali pelo espaço. Por mais que os pais dela sabiam disso, eles nunca tentaram impedir, porque enfim, era a liberdade da guria. Por isso que então a Lady Breuner pegou ali uma boneca que era mais ou menos o tamanho da Emily, e decide se atirar da janela pra então assim se matar. Ela justamente pegou essa boneca pros medonhos pensarem que tanto ela quanto a Emily se atiraram ali da janela e morreram. E eles pensariam que elas seriam se matado justamente pra não virarem medonhos. Essa foi a história que não apenas os medonhos escutaram, mas também todo o universo, inclusive até mesmo o Breu. Quando o Breu descobre que tanto a sua esposa quanto a sua filha estavam supostamente mortas, na verdade então apenas a sua filha, a Emily, estava viva, Breu fica simplesmente irritado com isso que tinha acontecido, decide que daquele dia em diante todos os medonhos que ele encontraria ali no espaço, ele simplesmente mataria todos, sem dó nem piedade, e jamais iria colocar aqueles medonhos que estavam soltos, foram responsáveis por matar a sua família lá naquela prisão. Assim, depois dele fazer uma chacina de todos os medonhos que estavam ainda soltos, o Breu decide que ficaria 24 horas por dia como guarda ali naquela prisão.
prisão, fazendo uma patrulha de dia e noite para garantir que os medonhos que estavam ali jamais iriam sair e colocar medo no universo de novo. O que acontece é que os medonhos, usando os poderes que eles tinham, acabam descobrindo esse sentimento que o Breu tinha sobre o luto pela filha e pela esposa. Por isso eles começam a imitar a voz da Emily, meio que fingindo que ela tava ali dentro. E eles estavam tentando o Breu justamente para que ele sentisse dó da filha dele, abrisse a porta e todos os medonhos conseguissem fugir. Isso, na verdade, por muita sorte, não tava funcionando. Justamente porque o Breu tinha meio que um mecanismo de defesa de quando ele tava se sentindo muito tentado e apenas olhava uma foto que ele tinha da sua filha. Só que, infelizmente, um dia, depois de várias patrulhas que o Breu tava fazendo ali naquela prisão, resistido a tantas tentações que os medonhos estavam fazendo ali, o psicológico dele tava abalado por ter perdido uma filha e uma esposa, e ele acaba caindo na tentação dos medonhos. Eles acabam fazendo de novo a voz da Amy, dessa vez o mais real possível pro Breu, ela pedindo ajuda, pedindo socorro, pedindo pra que ele tirasse ela dali. O Breu, sendo o bom pai que ele é, acaba abrindo ali a porta da prisão, fazendo com que todos os medonhos saíssem dali e possuíssem o Breu. O Breu até acaba tentando resistir àquilo, mas não adiantava, porque eram muitos medonhos contra só um homem, mas que ele fosse super forte, super treinado pra conseguir destruir aquelas criaturas. Foi assim que o famoso Lord Breu, conhecido como Rei dos Pesadelos, Bicho Papão, Homem da Sombra, finalmente nasceu. Só que agora que você tá sabendo de tudo isso que aconteceu, acho que com certeza tu tá se perguntando sobre o que aconteceu com a Emily? Porque, como a gente bem sabe, ela não morreu ali na história. Ela tinha fugido ali no meio da noite pra se aventurar. Então, o que aconteceu com a guria? Bom, na verdade, a gente sabe justamente o que aconteceu. A Emily ficou durante aquela noite passeando pelo universo, sem saber de nada que tinha acontecido. Depois, quando ela decide finalmente chegar em casa, ela acaba vendo a destruição que tava ali, acaba encontrando a sua mãe morta. E por não ter encontrado seu pai ali, acaba decidindo apenas fugir. Nessa fuga que ela acabou fazendo, ela acaba ficando presa numa constelação. Na verdade, a gente acaba descobrindo que era um titã. E esse titã, especificamente, tinha acabado de ser atacado por medonhos. Por isso que ele tava cego e até bem fraco em relação aos poderes dele. Por isso que a Emily, sem querer querendo, acabou sugando uma parte dos poderes desse titã. Ele, obviamente, acaba ficando super irritado com isso. Até porque a Emily não tinha controle dos seus poderes. Por isso que sempre que ela ficava braba, sempre que ela ficava triste, acabava se descontrolando, lançando poder assim, bagunçando toda a constelação do titã. O cara não ficou feliz com isso. Até porque isso acontecia muito frequentemente. Porque através de cometas, a Emily acabou descobrindo que o pai dela acabou sendo possuído pelos medonhos. Na verdade, todo mundo tava acreditando que ele simplesmente abriu aquela prisão e decidiu ser possuído. Porque sim. Por isso que com o Titã super irritado com esse descontrole da Emily, acaba decidindo transformar ela numa lua e joga bem pra longe, a várias e várias galáxias de distância. Essa lua ficou vagando pelo universo por muito tempo. Sempre que ela passava perto de um planeta, todo mundo pensava que ela era uma estrela cadente, por conta da velocidade que ela tava. Tanto que até mesmo o Sandman, o personagem que a gente vê lá no filme, como a gente bem sabe é conhecido como o Homem do Sonho, também acabou pensando que era uma estrela cadente. Por isso que, como eu disse nesse vídeo que tá aparecendo aqui nos cards, o Sandman pegou aquela lua pensando que era uma estrela e começou a vagar pelo universo, porque essa era a forma que o Sandman e os seus irmãos faziam esse trabalho de espalhar os sonhos pelo universo. Depois de ficar vagando por um ano inteiro, o Sandman finalmente descobriu que ali dentro tinha uma pessoa, especificamente, como a gente bem sabe, a Emily. O Sandman então acaba conseguindo descobrir a história da Emily, descobrindo que ela era a filha do Breu. Por isso que ele decide mandar um sonho pro Breu contando toda essa história, dizendo que a sua filha ainda estava viva. Só que o Breu acaba ficando super irritado com isso, porque por ele estar possuído ainda pelos medonhos, o cérebro dele tava meio que numa confusão, a mente do Breu e a mente dos medonhos. Por isso que, por mais que o lado do Breu quisesse acreditar nisso, o lado dos medonhos não tava conseguindo acreditar, justamente porque eles, entre aspas, viram a Emily e a mãe dela morrendo. Tanto que foi a partir daí que surgiu essa grande rivalidade entre o Breu e o Sandman. Só pra te ter ideia, eles lutaram 10.000 vezes, no que o Sandman venceu todas essas lutas. Foi só depois de 10.000 lutas que os dois fizeram, o Sandman acabou percebendo que o Breu não ia entender, ele não queria saber se a filha dele tava viva ou não, que ele nunca ia acreditar nisso. Assim, né, demorou 10.000 lutas, mas pelo menos ele percebeu. Tu acha que tu é lerdo é porque tu não viu o Sandman. Mas ainda assim, o Breu ainda tinha um plano de conseguir matar o Sandman. E depois de tudo isso aconteceu, o Sandman simplesmente pega a Emily, que tava ainda dentro da lua, e começa a vagar de novo pro universo, fugindo de toda essa destruição que o Breu tava causando. Até que no meio dessa viagem, os dois acabam caindo aqui na Terra. Sim, aqui no planeta Terra que eu tô dizendo. No meio dessa queda, o Sandman acabou ficando meio que num coma, enquanto a Emily, por sua vez, finalmente conseguiu se libertar daquela lua. Ela percebeu que, dependendo do que ela sentisse aqui no nosso planeta, alguma coisa ia acontecendo aqui, justamente por conta daqueles poderes que ela acabou roubando do Titã. Então, por exemplo, quando ela tava triste, começava a chover. Quando ela tava mais irritada, começava a ficar calor. Foi assim, especificamente, que começou a surgir as estações e os climas aqui na Terra. E que, em outras palavras, a Emily é nada mais, nada menos do que a Mãe Natureza. A filha do Breu, que é conhecido como Bicho Papão, é a Mãe Natureza. A que traz chuva, que traz calor e frio, todas essas coisas que a gente bem sabe. Enquanto isso estava acontecendo aqui na Terra, o Breu, por sua vez, continuou com toda a destruição que os medonhos estavam fazendo antes. E como dessa vez não tinha nenhum soldado no nível do Breu conseguindo
conseguisse então derrotar ele, todos os planetas estavam sendo apenas destruídos. Inclusive o planeta mais famoso foi o da família Luna Nova, onde eles conseguiram salvar o seu filho, colocando ele dentro de uma nave, mandando essa nave para a órbita aqui da nossa Terra. E pra gente, meros mortais, é conhecido como Lua. A Lua, que tu vê ali no céu, na verdade é uma nave espacial onde dentro tem um carinha bebê, junto com um monte de criatura do planeta que ele nasceu. Esse carinha futuramente iria crescer e iria se tornar o Homem da Lua, mesmo que a gente vê lá no filme de Origem dos Guardiões. Então aqui o Breu, nada contente com isso, descobrindo que o Homem da Lua estava vivo, decide vir aqui pra Terra pra matar o coitado. Só que o que ele não contava é que nesse momento da história, o Homem da Lua já tinha montado o grupo dos Guardiões. Por isso que no mesmo momento que o Breu chegou ali, os Guardiões já botaram ele pra correr. Tendo assim muitas e muitas batalhas que foram acontecendo. Tanto que em uma dessas batalhas, o Breu quase acabou morrendo. Só que ele acabou sendo salvo pela Emily. Deixou muito claro pra ele que mesmo ela sendo a sua filha, ela não concordava com aquilo que ele tava fazendo, que ela seria a primeira e a última vez que ela ia salvar a vida dele. A gente não sabe muito bem se o Breu acreditou ou não naquilo, porque ele simplesmente nunca mais teve contato com a filha dele, ou ele simplesmente não queria acreditar porque os medonhos ainda estavam controlando a mente dele. E aí, bom, depois disso tudo acaba acontecendo o filme de A Origem dos Guardiões, como a gente bem conhece. O Breu tentando mais uma vez matar o Sandman e todos os Guardiões que tem ali, e acaba falhando miseravelmente. Os próprios medonhos matando ele no final. Que é até muito curioso da gente parar pra pensar que a mãe natureza, a Emily no caso, todo momento tava observando aquela luta que tava acontecendo no filme. Ela apenas decidiu não se meter, e ao mesmo tempo que ela queria que o seu pai ficasse vivo, ela queria que os medonhos morressem. Por isso que ela apenas ficou ali olhando e na obra do destino alguma coisa iria acontecer. E na verdade acaba até sendo muito triste que nenhum dos Guardiões e nem mesmo o Homem da Lua sabiam que o Breu foi forçado a ser do mal. Todos eles pensavam que de alguma forma o Breu acabou ficando louco por causa do luto da sua filha e da sua esposa. Abriu a prisão e simplesmente decidiu ser possuído pelos medonhos. Como a gente viu nesse vídeo, não foi bem assim. Breu, na verdade verdadeira, sempre foi um herói de guerra. Por mais que ele tenha morrido como um vilão, todos os momentos ele tentou lutar contra aquilo. Mas ainda assim tem alguns outros Guardiões pra gente contar aqui a história. Então se você quer mais vídeos sobre essa série, se inscreva aqui embaixo no canal pra não perder quando que esses outros vídeos vão sair. É porque aqui no canal a gente sempre fala de animações, de Disney, Pixar, Dream, origem de vilão, origem de personagem, teoria, curiosidade, fatos desconhecidos que você jamais viu nos filmes da Disney. Só coisa boa que merecia até teu like. Mas de qualquer maneira, obrigado por passar mais um tempo aqui comigo. Até o próximo vídeo e tchau!